Bom dia, pessoal, tudo bem? Como vão? Espero que todos estejam bem. Hoje nós daremos aí continuidade ao nosso capítulo sobre a Mesopotâmia a partir do tópico a respeito da formação de impérios. Porque, embora fosse próspera, a Suméria ela viveu períodos de instabilidade devido, sobretudo, às guerras por disputas de territórios ou por canais de irrigação. Os conflitos eram muitos e algumas vezes as cidades chegavam a formar blocos rivais por disputas de áreas boas para o plantio. Por volta aí de 2350 a.C., o enfraquecimento das cidades sumérias chegou a tal ponto que elas foram denominadas pelos acadianos, povos que viviam na região mais central da Mesopotâmia. Essa foi a primeira vez que todas as cidades da Mesopotâmia ficaram sob o comando de um único governante, o rei acadiano Sargão. O império do rei Sargão foi chamado pelos historiadores de Primeiro Império Mesopotâmico. O Primeiro Império Mesopotâmico durou aí cerca de um século e depois disso, com a ocorrência de novos conflitos, as cidades conseguiram voltar a ser independentes e autônomas, retomando a condição de cidades-estados. Bem, é importante ressaltar o significado de império, né, nesse tópico. Significa aí a unificação de terras e povos de diferentes culturas e origens sob um governante comum, normalmente um grande rei ou um governo de uma sociedade poderosa. Uma nova unificação, portanto, das cidades-estados em um império viria a acontecer por volta de 1950 a.C., quando os chamados Amoritas, povo nômade que criava bois e ovelhas, estabeleceram-se ali nas cidades sumérias. Eles escolheram como lugar de morada principalmente a cidade de Babel, ou também chamada Babilônia, como ficou mais conhecida. Ao longo do tempo, os amoritas cercaram as cidades com muralhas e passaram a governar por meio de dinastias. Dinastia, como vocês sabem, refere-se à série de reis ou rainhas de uma mesma família que governa sucessivamente, né? E gradativamente conquistaram outras cidades sumérias e outros povos. Foi então que entre 1792 e 1750 a.C., os amoritas foram governados por Hammurabi, um rei que ficou conhecido por ter grande habilidade política e também militar. Após sucessivas campanhas militares, ele conseguiu unificar todas as cidades da Mesopotâmia, não apenas as cidades sumérias, criando assim um novo império na região, chamado Primeiro Império Babilônico. Caberia destacar, né, o Código de Hammurabi, conquistou uma notoriedade por se tratar de um dos primeiros códigos de leis, com a reunião de diversas práticas sociais, inclusive, de que se tem notícia, né? Muitas vezes percebe, mas a sua formalização é, traz importantes consequências. Portanto, é preciso perguntar, né, há alguma diferença entre uma lei oral e uma escrita para a sociedade? Percebam que uma lei escrita, em razão de ter o seu conteúdo gravado, né, sujeita o governante, o juiz, o legislador aos termos indicados no registro, né, dificultando, por exemplo, arbitrariedades. Assim, a população pode cobrar em casos de excesso, de abusos de poder. É com base nessa ideia que surge, então, a afirmação de que a população tem indiretamente direitos reconhecidos, já que, em tese, há limites que não devem ser ultrapassados no momento da condenação ou do estabelecimento de uma punição, né? Além disso, a população tem condições de saber em detalhes, né, minuciosamente, as condutas passíveis de punição, evitando, assim, colocá-las em prática, não é? Além do fato de ter unificado as cidades em um único império, Hammurabi também se tornou conhecido por reunir as diversas práticas sociais comuns das populações da Mesopotâmia em um código de leis. E é a esse código de leis que se deu o nome Código de Hammurabi. Esse é um dos primeiros códigos de leis que se tem notícia na história, como eu estava dizendo, né?
Ele continha a chamada lei do talião, sintetizada na seguinte frase: olho por olho, dente por dente. Bem, para que as leis fossem de reconhecimento e de conhecimento de todos, Hammurabi mandou escrevê-las em uma estela de 2 metros de altura, ou seja, uma pedra usada pelos povos da antiguidade para fazer esculturas em relevo e escrever textos, né? Nessa pedra foram registradas então mais de 300 leis que regulavam diversos aspectos da sociedade, como as leis relativas aos delitos que resultavam nas punições, ao direito de família, às heranças, regulações aí de preços de salários, preços de escravos, entre outros aspectos bastante importantes para a sociedade da época. Analisando o Código de Hammurabi, os historiadores perceberam que na sociedade mesopotâmia as leis variavam de acordo com a condição social da pessoa, ou seja, o mesmo delito poderia ter penas diferentes para pessoas de grupos sociais diferentes. Ainda assim, a existência desse código marca um momento novo na história da humanidade. Por um lado, evidencia que faz parte da história do ser humano a busca por um modo eficiente de fazer o quê? Justiça, né? Além disso, o fato de o código ter sido escrito e exposto a todos demonstra que aquela sociedade tinha uma preocupação de evidenciar, de deixar claro que as pessoas tinham direitos, né? Assim como obrigações, e que esses direitos e obrigações não podiam ser mudados facilmente pela vontade pessoal de um legislador ou de um juiz, evitando-se os abusos de poder ou ações arbitrárias no campo da busca por justiça social. No próximo vídeo, vou comentar com vocês sobre os enunciados, sobre os exercícios que vocês deverão fazer como tarefa para a aula de hoje.